Bom dia a todos. Vou agora explicar um pouco, falar sobre o Tsudoi, que é o encontro infanto-juvenil das crianças que acontece lá em Bauru, na sede missionária. Conto com a atenção de todos. Bom, esse aqui é o banner, né, que o pessoal fez, e o tema do ano que vem é índios. É que o Tsudoi ele teve uma mudança, esse ano começou a mudança de colocar em todo o Tsudoi um tema. É porque a gente percebeu que colocando um tema no Tsudoi ele ganha uma característica, ganha uma personalidade, como se fosse, né? E cada pessoa tem uma personalidade e é interessante a gente buscar novas culturas e aproveitando isso para o Tsudoi e também para os ensinamentos. Aí, esse ano a gente pensou no tema índios porque dificilmente a gente fala, né, da nossa cultura raiz brasileira, né, que é a cultura indígena. E muitas vezes a gente acaba criando rótulos, paradigmas em relação aos indígenas, né, uma coisa que não é tão boa. Então, principalmente com as crianças, é interessante a gente trabalhar isso, né, de não pensar que índio é só que usa tanga e faz Então, não criar esse tabu, né, e mostrar realmente a riqueza da cultura, que existem várias tribos, existem várias famílias e cada um tem o seu tipo de cultura. Então, respeitar isso acho que é muito importante. Então, foi pensando nisso da natureza brasileira, da essência brasileira e conhecendo mais sobre a história, que na escola a gente aprende a história que veio Pedro Álvares Cabral, veio para o Brasil e aí ele veio com os barcos portugueses e chegaram e colonizaram e aí hoje virou a cidade de hoje. Mas nunca se fala realmente o que é a cultura indígena e como que ele é na essência, essa riqueza. Então, mês passado em Bauru veio uma pessoa do FUNAI e das organizações lá que pertence da região de Bauru, que tem uma tribo indígena bem nativa. Então ele foi lá, ele conhece, ele viajou o Brasil inteiro para buscar compreender melhor como que era a cultura indígena. E aí ele bateu um papo com a gente, foi muito rico, assim, porque ele até mostrou um livro, eu não trouxe o livro, dá para ter mostrado o livro, mas é muito legal, assim, porque ele contou lá no curso de formação de líderes como que é realmente essa parte da cultura indígena e desmistificar toda essa parte de que existe Eita porra. Que existe, assim, um padrão, né? E não existe um padrão para os índios, todos são diferentes e todos têm a sua cultura e sua essência. Bom, o Tsudoi vai acontecer dos dias 25 a 27 de janeiro do ano que vem e vai cair num final de semana, provavelmente no quarto final de semana. Aí, esse aqui é a inscrição para os participantes. Crianças de 6 a 14 anos podem participar e a taxa de inscrição está R$ 25,00 e nisso está incluso tudo. Está incluso dormir, comida e o ônibus, que é a viagem, que o Caio vai estar ajudando, tá bom? Então não precisem se preocupar. E esse aqui é a ficha do apoio dos monitores, né? Que existem os monitores que são os responsáveis por cuidar das crianças, então ele vai ficar no quarto, vai dormir junto. Ou as crianças que são de 12 a 14, existem os outros monitores que vão acampar junto e vão dormir junto no acampamento. Então essa aqui a taxa está de R$ 35,00. E também existem os outros staffs, que é o apoio 1 e o apoio 2. O apoio 1 é o responsável por ajudar nas brincadeiras. Então ele vai ser a pessoa que vai lá, vai ajudar a conduzir as atividades e as brincadeiras que existem. E o apoio 2 vai ajudar na parte de limpeza, na parte de logística e tudo mais. Então ele vai ser o outro apoio, que é o apoio 2. Aí eu acho que é melhor agora mostrar um vídeo para realmente mostrar como é que são as atividades, né? Realmente na prática, do que eu falo, porque vocês conseguem visualizar e imaginar. Então acho que agora é a hora do vídeo.
reúne mais ou menos uma faixa de 500 e poucas crianças, 600 crianças. No final mostraram-se como se fossem uns talismãs, né? Então aqueles talismãs, por exemplo, o espelho, as mãos dadas, a ampulheta, então tudo tem um significado, né? É que os ensinamentos, se você explicar da forma como foi apresentado, fica muito difícil, né, da criança entender. Então, qual que foi a sacada do pessoal? De pegar e colocar coisas do dia a dia, e em cada atividade elas vão ter que fazer aquele valor acontecer. Então, por exemplo, das mãos dadas, então eles vão ter que fazer atividades de colaboração, de um vai ter que ajudar o outro, como que eles vão fazer aquilo, e com união só que eles vão conseguir resolver aquilo. Aí o outro é o da ampulheta, que mostra que você tem que aproveitar o tempo da sua vida, você tem que aproveitar o tempo que você tem da melhor forma possível. Então eram aqueles 6 ensinamentos que no final tinha a chama, que era a chama da felicidade, e aí foi sensacional. Mas as crianças podem explicar melhor do que eu, elas que participaram lá. Não, tudo bem, não precisa subir aqui. Mas eu acho que é isso, então. As atividades principais lá mostradas é o teatro, que tem no último dia. Então a piscina são para crianças de 6 a 11 anos de idade, e o recanto, que é o acampamento, é de 12 a 14 anos. Então, e aí no último dia, no penúltimo dia tem o teatro, e no último dia tem o fechamento com todos os talismãs. Então, mas esse ano está com uma cara completamente diferente, com o tema indígena. Então todas as crianças elas vão para o acampamento também, e elas vão participar da piscina, mas tem muita surpresa e muita coisa boa esperando, tá bom? Então bora lá, vamos aproveitar a infância, vamos para Bauru junto, que vai ser um mundo mágico como Disney e Universal Studios, mas aqui no Brasil não precisa pegar avião para ir, tá bom? E é isso, obrigado.